Fala Dev, dando continuidade então à nossa série sobre Filament. Dessa vez a gente vai criar então o resource de projects, né? A gente criou na aula passada o de develop, então criou todo o CRUD, né? Fizemos a listagem, trabalhamos na tabela, enfim, completamos todo o que precisava dentro do modelo de developer. Agora a gente vai trabalhar com o project. Eu fiz uma implementação na tabela, eu criei mais uma migration, né? Eu fiz aqui em off para a gente não ter que fazer aqui todo aquele trabalho novamente. Então, o que eu fiz? Eu só adicionei aqui uma data de início e fim do projeto. Então, eu criei uma migration, coloquei aqui, ó, criei um campo do tipo date, chamei ele de start date, falei que ele não pode ser nulo, né? E deixei ele depois de description, né? E o end date, eu deixei ele da mesma forma, não pode ser nulo, e deixei logo após o start date. E aqui embaixo no down, né, eu coloquei as colunas, né, que a gente acabou de criar para ele fazer a remoção delas, caso a gente dê um rollback, né, nas migrations. Então, foi basicamente isso. Eu fiz isso para a gente ter novos campos lá na parte de implementação, né, de criação do formulário e a gente poder aprender mais, né? Então, chega de papo, vamos lá partir para o recurso de project, né? Então, utilizando aqui o PHP Artisan, vou dar um make filament resource. Ele vai pedir o nome, né? Como eu não coloquei ali do ladinho, né? Eu poderia colocar só filament-resource e colocar o nome. Então, eu vou colocar aqui project. Opa, project. Pronto, ele criou o meu resource. Vou abri-lo aqui. E da mesma forma, né? Temos aqui, então, o nosso form e o nosso table. Deixa eu só mostrar aqui, então, ó, a tabela ó, ficou dessa forma. Tem uma description, start date e end date, né? Aí depois a gente vai ter o developer e essas duas colunas aqui, o Laravel ele cria automaticamente, né? A parte de criação e o update daquela coluna. Então, para começar, ele vai pedir um título, né, do nosso projeto. Então aqui eu vou digitar então forms, components, text input, né? E vou dar 2 pontos make. Aqui dentro eu vou chamar de title. Vou criar um label para esse campo, né? Label. E vou colocar aqui título. Vou dizer que esse campo aqui ele é um campo obrigatório, né? Um campo required. E por enquanto é isso. Eu já vou acessar aqui então o nosso... Dar uma atualizada aqui para a gente ver aqui o nosso recurso já aqui, ó, de projects. Vou acessá-lo. A gente não tem ainda nenhum projeto criado. Vou aqui em New Project para a gente ver o nosso campo. Pronto, já está aqui com asterisco, falando que o campo é obrigatório. O label modificado. E pronto. A gente vai agora partir para o Description, né? Então, vou dar uma vírgula aqui. Vou chamar Forms de novo. Components. E aqui a gente pode colocar, então, um text area. 2 pontos make. E aqui a gente vai chamar de description. Vou falar que ele é um campo obrigatório também. Required. E ok, vou dar uma vírgula aqui. Vamos ver como ficou. Pronto, o nosso campo de description agora ficou aqui no cantinho. E observando aqui, né, o que foi criado foi, na verdade, um text area mesmo, né? A gente, como viu lá na demonstração lá do site do Filament, a gente pode ter um editor de texto aqui, né? Podendo colocar negrito, itálico, enfim, diversas funções. Então, para trocar de text area, né, para poder utilizar aquele editor lá, a gente pode trocar aqui, então, ó, text area para rich editor. Então, trocando simplesmente de text area para esse outro, a gente já observa aqui ó, que já tem todas as funções do editor, né? E acho que o título e a descrição um do lado do outro fica um pouco visualmente estranho, né? A gente poderia deixar a descrição ocupando 100% da tela, né? Então, para isso, a gente pode simplesmente aqui, ó, eu vou dar um Enter aqui para cada nova implementação que a gente for criando. A gente pode criar, então, um span, um column span, na verdade, né? E dizer aqui que ele é full. A gente vai atualizar ali agora. Pronto, ó, automaticamente ele ocupou 100% da tela, né? Deixando o título aqui menorzinho e a descrição por completo. A gente pode também trocar o label, né, do nosso campo.
Então, eu vou colocar aqui um label. Vou colocar aqui descrição do projeto. Ok, vou atualizar. E perfeito. E ok, agora a gente vai fazer então a parte de datas, né? As datas que a gente implementou. Então eu vou chamar aqui então forms, components, e aqui dentro eu vou chamar um date picker, né? Para a gente poder ter um elemento customizado ali, né? Para a gente poder selecionar a data de uma forma mais fácil, né? Então 2 pontos make, e aqui dentro a gente vai chamar start date. É isso, vamos verificar aqui se foi isso, start date e end date. Enviando aqui a start date. Vou falar que ele é um campo required também. Pulo. E é isso. Vou atualizar agora aqui. Pronto. Aqui é a data, né? Vamos criar um label para esse campo. Então, um enter aqui para separar também. Então, um label. Vou chamar aqui data de início, né? Projeto. Pronto. Aí, como eu falei, o elemento é um input customizado, né? A gente pode digitar, você observa que ele já tem aqui uma máscara, né? Pra gente. Se a gente clicar aqui no íconezinho, ele já abre um calendário. Fica mais fácil, né? Pro usuário informar a data, né? Então, vou copiar todo esse campo. Uma vírgula para separar. Aqui vai ser end. E aqui, data de entrega do projeto, né? Atualizar. E pronto, já temos aqui as duas datas, né? E uma configuração que a gente pode incluir aqui em data de início do projeto, né? É configurar para que a data inicial, né, não seja uma data retroativa, por exemplo, se você queira, né? Então, eu vou dizer aqui que minDate é igual, aqui dentro eu vou colocar como now, né? O dia atual, né? Então, se você observar aqui, vou atualizar, e clicando aqui no calendário, você observa que as datas já ficaram aqui diferente, né? Elas não podem ser selecionadas, né? Aqui, como a gente ainda não implementou, observa que eu posso selecionar aqui o dia 10, por exemplo. Então, eu vou colocar essa mesma configuração aqui embaixo, né? Para que a data de entrega também não possa ser retroativa, tem que ser ou hoje, né? Ou um dia posterior. Atualizar. Mesma coisa aqui agora, ó. Então, o que falta agora é só criar, então, um select para a gente conseguir informar qual é o developer que está associado a esse projeto, né? Então, para isso, já que a gente tem esse espaço aqui sobrando aqui em cima, ó, eu vou colocar logo depois de título. Então, aqui logo depois de título, eu vou criar aqui, então, um forms, components, e aqui a gente vai chamar um select, 2 pontos make, e eu vou chamar esse aqui de developer ID. Foi o campo que a gente informou lá na nossa base, né? A chave estrangeira que a gente selecionou. E aqui dentro a gente pode colocar um options. Então aqui dentro a gente vai ter um options, vou colocar uma vírgula aqui logo depois. E aqui dentro a gente pode ter um array de opções. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui então o valor 1 associado, por exemplo, a Gustavo, né? Vou atualizar lá o nosso painel. Opa, ele ficou make description. A gente colocou logo depois do nosso text area, né? Do nosso editor. Vou colocar aqui depois do título. Atualizar de novo. Então, temos aqui o developer ID e aqui dentro temos a opção de Gustavo. Só que a gente não quer fazer isso de forma manual, né? Claro. Vou até poder trocar aqui também esse label, mas a gente vai fazer uma associação, né? A gente vai puxar da nossa base todos os developers, né? Para fazer a listagem aqui. Então, ao invés de options, eu vou fazer uma relação. Então, eu vou criar um relationship aqui. E aqui dentro, eu vou informar
qual é a relação que a gente criou. Se você observar, dentro de projetos, a gente criou a relação com o developer, né? Então aqui a gente tem developer. Então eu vou chamar esse campo aqui justamente de developer. E aqui dentro eu vou informar agora o nome que eu quero que seja exibido lá do nosso select. O que eu quero exibir é o name, então eu quero puxar o nome do nosso developer. Atualizando aqui agora, ó. Você observa agora que eu tenho o Gustavo Araújo, né? Anteriormente a gente tinha digitado apenas Gustavo, então ele já está puxando essa informação da nossa base. Agora, se você tiver muitos developers, né, você vai ter uma lista aqui gigantesca, né? E fica difícil para você selecionar, né? Por mais que esteja em ordem alfabética, o ideal seria que esse campo fosse pesquisável, né? Então, para isso, a gente pode aqui puxar aqui e dar um searchable também aqui também, ó. Dá um searchable e posso salvar aqui. Observa que quando a gente coloca o searchable, ele não vai listar, né, os campos. Eu sou obrigado a editar o nome aqui. Então, por exemplo, eu posso digitar Gustavo, ele vai buscar lá na base e vai me trazer aqui um developer que tenha esse nome. Porém, a gente pode, por exemplo, ter acabado de cadastrar um developer e a gente quer que ele apareça aqui, né, que seja mais fácil. Então, a gente pode puxar alguns registros já. Então, eu posso, por exemplo, aqui dar um preload. E esse preload ele vai trazer os 50 últimos registros, né, da nossa base. Então você observa que ele deu um loading, ele já carregou ali o Gustavo, então ele vai carregar os 50 últimos registros para você aqui. E aí, se não tiver na lista, você pode fazer a pesquisa por esse campo, né? Agora imagina também que o developer que você quer inserir nesse projeto, você ainda não criou ele, né? Ou seja, você está querendo cadastrar um projeto, poxa, esqueci de cadastrar aquele developer. Então eu teria que voltar aqui em developers, cadastrar o developer, depois voltar para project. E com o Filament você não precisa. Você pode inserir uma ação de criar um developer aqui mesmo no Select e basta selecionar, ele vai abrir uma janela suspensa e você pode cadastrar. Então, a gente vai criar e vai implementar isso justamente agora. Vou trocar também aqui esse label antes que eu esqueça. Então, eu vou voltar aqui. Developer, né? Vou criar aqui, então, um label. Label. E vou chamar ele de de desenvolvedor. Ok. Então, para criar essa action, né? A gente pode dar um create option form, né? Então, aqui dentro o que ele vai esperar é um array, né? Um array de inputs, igual a gente está criando aqui agora, né? A gente está informando aqui o input de nome, do tipo text, enfim, ele vai esperar toda a estrutura que esse formulário vai precisar, né? Então, a gente pode vir aqui em Developer Resource mesmo, ó, copiar toda essa estrutura que a gente já tem aqui e voltando aqui, ó, a gente pode simplesmente colar aqui. Eu vou só arrumar a nossa indentação. Pronto, ó. Vou voltar agora para o nosso formulário, vou atualizar. Observa agora que já vai ter aqui esse ícone, né, de Create Option, que ele está aqui. Quando eu clicar, ele vai carregar, né, esse formulário suspenso, onde a gente pode cadastrar um novo desenvolvedor. Então eu vou cadastrar mais um outro aqui para a gente ter certeza de que está funcionando, né, essa parte de criação de um novo desenvolvedor. Eu vou chamar aqui então o nome vou chamar isso de Ricardo. Vou colocar aqui então ricardo @runcode.com.br e aqui imagem eu vou colocar a minha mesma imagem também aqui para ele fazer o upload da imagem. Pronto, agora eu vou criar aqui. Observa que ele já cadastrou esse usuário e ele já trouxe aqui para mim dentro do Select. Ó. Se eu listar aqui, observa que tanto o Gustavo Araújo quanto o Ricardo ele já está aqui dentro, né? Então, a última coisa que eu vou fazer é só deixar o desenvolvedor como obrigatório aqui pra gente. Então, aqui dentro de Developer, né? Eu vou, aqui antes do label, depois do label, eu vou dar um Required aqui também. Ok, atualizar e pronto. Já está como obrigatório aqui. Então, vou selecionar aqui o Gustavo Araújo e eu vou cadastrar aqui um projeto então, para a gente poder fazer um teste. Então, eu vou chamar aqui de Room Projects. Criar aqui um teste de descrição só.
Vou colocar aqui para iniciar então dia 23 e finalizar no mês que vem aqui no dia 30. Criar. Pronto, ele já criou aqui o nosso projeto. Você vê que ele já está na tela de edição. Eu vou clicar aqui em Project para ele fazer a listagem. E o que a gente precisa fazer agora, então, é a listagem, né, dos nossos projetos aqui. Então vou criar a parte de table aqui. Vamos criar as colunas que a gente precisa. Então, vou trazer aqui tables, columns. Dentro de columns a gente vai ter então aqui o nosso primeiro campo, que vai ser o title, né? Então vai ser um text column, pontos make. E a gente precisa trazer o title. Eu já vou falar que ele pode ser searchable, né? Vou até dar um espaço aqui para ficar mais fácil. Então vou dar um searchable e também um searchable, né? Para a gente conseguir colocar aqui em ordem alfabética, né? Crescente ou decrescente. E eu também vou dizer que é searchable, né? Para a gente conseguir fazer a ordenação dele entre a alfabética, né? Desse crescente ou decrescente. Então, além do título, a gente vai precisar aqui informar também o nome do desenvolvedor, né? Que está atrelado. Então, para isso, a gente pode simplesmente aqui colocar developer e dar um ponto name, né? Developer é a associação que a gente fez dentro de project, né? A gente tem aqui o developer. Então é esse aqui que eu estou puxando. Então eu estou puxando lá em developer, eu estou puxando o nome dele. Eu vou atualizar aqui, ó, para a gente já ver como é que está ficando. Então pronto, ó. Eu tenho aqui o projects, eu tenho aqui o room projects e em developer eu tenho o Gustavo Araújo. Então a associação é feita dessa forma, como a gente fez a associação lá no nosso modelo, a gente só precisa colocar aqui o nome da associação que a gente fez, ponto, o nome do campo que a gente precisa. E agora a gente só precisa informar aqui as datas, né, que a gente precisa. Eu vou colocar aqui start date. E a gente precisa formatar esse campo, né, informar o formato que a gente precisa. Então eu vou botar aqui um date time para esse campo. Então, vou atualizar aqui, vou acessar o nosso painel e pronto, ó, ele colocou dessa forma, né? Dia julho, 23 de 2024 e a hora, né? A hora a gente não precisa, então a gente não colocou, né? Na verdade, a hora. Então a gente só pode deixar o date. Vou voltar lá e vou atualizar. Pronto, ó, deixou apenas a data, né? E vou botar a data de finalização agora. Então vai ser end date. Pronto, a gente finalizou aqui o nosso formulário, né, de projetos. Então, para essa aula, eu acho que já ficou um conteúdo legal. A gente já aprendeu novos inputs, né, como criar do tipo select, fazer consultas dentro dele, fazer relacionamentos, né, trazer dados da base para dentro do nosso select, né, popular ele. Aprendemos como fazer um editor, né, de texto mais customizável, né, com várias opções de utilização de texto. O data picker, né, para selecionar data, a gente criou ali uma data limite, enfim, foi bastante conteúdo. Então, por essa aula aqui, a gente vai ficar por aqui. Se você está gostando da série, não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui que a gente vai responder. E é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu!